Boa noite, pessoal. Vamos começar. Eu sou Milena Pássaro, sou idealizadora tanto do blog literário quanto do podcast literário Para Ler e Amar, onde a gente recebe os novos escritores, né? E batemos um papo para vocês poderem acompanhar e conhecer as obras de cada um deles. Hoje nós vamos receber, pessoal, o Eloy de Oliveira. Ele já está presente, aí eu já vou convidá-lo, mas antes gostaria de falar um pouquinho sobre ele. O Eloy de Oliveira é escritor, poeta, jornalista e gestor de marketing. Ocupa a cadeira 31 da Academia Saltense de Letras desde 2015. Seu último livro é Histórias que Não Cabiam nos Jornais, de 2024, no qual o autor faz um relato de bastidores das reportagens que fez como jornalista por quase 40 anos. Esse é o primeiro de uma série de 3 livros sobre o assunto. O segundo vai mostrar situações que o autor viveu apenas por ser jornalista, e o terceiro trará os amigos que fez na profissão. Eloy de Oliveira é autor sozinho ou em parceria de mais 25 livros de poesia, crônicas, contos, romances e ensaios. Em julho de 2020, lançou o livro Crônicas da Quarentena, que reúne ele e outros 39 classificados em um concurso realizado em abril do mesmo ano pelo Clube de Autores. O autor foi o vencedor do concurso e cedeu os direitos para ajudar o programa Missão Covid, plataforma criada para unir pacientes e médicos por meio da telemedicina, no combate à doença provocada pelo coronavírus. Em 2021, lançou Foi o que ouvi nos olhos dela, conto policial. Em 2022, A Menina do Casarão Branco, crônicas. Em 2023, A Última Noite de Helena, romance policial. Em 2024, Apenas um Esbarrão, romance. Então já vou convidar. Boa noite, Eloy. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. E muito feliz de você estar aqui no Para Ler e Amar, de ter aceito o meu convite para a gente conhecer você e sua obra. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Eloy. É um prazer para mim. Oi, Eloy. Assim, nós já estamos todos aqui curiosos. Eu entrei falando um pouquinho sobre você, mas gostaria que você se apresentasse para os nossos leitores, né? Falasse de você, sua profissão, onde você mora. Faz favor, pode se apresentar. Tá certo. Bom, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas vou tentar. Eu sou jornalista, né? Eu já trabalho com isso há quase 40 anos. Trabalhei nos grandes veículos do país, aí, Folha de São Paulo, TV Globo, Rádio Jovem Pan, a antiga Gazeta Mercantil, que já não existe mais, né? Que era um jornal econômico muito conhecido. E trabalhei aqui no eixo entre Sorocaba, Campinas, Piracicaba e Jundiaí, em praticamente todos os grandes veículos. Correio Popular, Cruzeiro do Sul, Todo Dia, JJ, rádios, TV também. Quer dizer, eu trabalhei assim, ao longo desses quase 40 anos aí, em pelo menos 74 veículos diferentes, entre veículos impressos, internet, audiovisual. Eu fiz um pouco de tudo, né? E, além disso, de ser jornalista, eu também trabalhei com marketing, né? Fui gestor de marketing de grandes grupos, como o JLJ, que é daqui da cidade onde eu moro. Já foi o terceiro maior grupo do país na área de serviços, e a atividade principal dele era a merenda escolar. Eu trabalhei lá 11 anos fazendo essa gestão de marketing. E fiz também a área política, assessoria política para candidatos, para pessoas que já têm mandato e querem se manter no cargo, né, para fazer a reeleição, cuidado com a imagem, esse trabalho todo. E, em paralelo a tudo isso, sempre fui muito ligado à literatura, sempre gostei muito de escrever, né, de ler muito. E aí foram surgindo os livros, foi surgindo a participação na Academia de Letras aqui de Salto, e em concursos também que eu participei. Enfim, é uma carreira assim muito
paralela, né? Não tive uma atividade assim exclusivamente de escritor, mas eu gosto muito dessa área. Meu desejo era realmente trabalhar só com isso, mas é difícil, né? No Brasil, um país que, embora seja um país que a gente imagina que vá ser ainda um país de leitores, ainda não é, né? Então é muito difícil você conseguir viver de literatura só aqui no país. Então a gente tem que mesclar um pouco outras atividades. Mas essas outras atividades também são atividades que eu gosto muito. Basicamente é isso. Como jornalista, a escrita está no seu dia a dia, né? Mas, assim, o que te levou a querer escrever um livro, né? A eternizar uma história? Então, eu escrevo, assim, coisas literárias, né? Um tipo de escrita diferente, né? Porque literatura é uma coisa, jornalismo é outra, né? A grande diferença entre literatura e jornalismo é que a objetividade do jornalismo evita que você conte muitos detalhes, quer dizer, você vai direto ao ponto, né? O jornalismo você tem que contar o fato principal e daí descer os detalhes se houver espaço e se houver tempo. E no livro, numa literatura, num texto literário, é o contrário. Você vai envolver o leitor com os detalhes, porque são os detalhes que emocionam, né? São os detalhes que fazem você entrar na história. E aí eu faço essa coisa de literatura desde os 10 anos, eu já venho escrevendo, né? Aí teve um salto aí para começar, quer dizer, eu cheguei no jornalismo por causa da literatura. Eu escrevia desde os 10 anos, mas nunca mostrava nada para ninguém, quer dizer, ficava em casa, era gaveta e só isso, né? Era um prazer que eu tinha, mas só meu. E aí, com uns 17 anos, mais ou menos, eu estava no ensino médio e houve um concurso de redação de uma professora de português lá, e esse concurso era na escola inteira, né? E eu ganhei o concurso, e aí todo mundo leva lá no jornal, o jornal publica, e eu levei no jornal, mas só que acabou não sendo possível publicar, porque a história que eu tinha escrito, ela tinha um cunho mais erótico, né, e o jornal era religioso, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas a diretora do jornal gostou muito da história, e ela falou, olha, traz mais coisas, você deve ter mais coisas, né, e eu fui levando. Aí, num dado momento lá, ela disse, olha, tem uma reportagem que precisa ser feita, você não quer fazer? Eu falei, não, nunca fiz reportagem, nem sei como é que é, né? Ela falou, não, é a mesma coisa, você vai contar a história. A única diferença é que você tem que se ater à verdade, você não pode inventar nada. E aí eu fui para uma posse de um sindicato e fiz a reportagem sobre a posse dessa diretoria. Ela gostou e começou a me passar outras coisas. Daí eu falei, olha, eu acho que é por aí, eu gosto disso. Então fui estudar jornalismo, depois assumi a direção desse jornal, fiquei lá por 3 anos, fiz uma série de mudanças no jornal, ele não tinha cor, era um jornal bem assim, voltado para a igreja mesmo. Aí nós trouxemos ele para a vida da comunidade, né, para servir a cidade, e fizemos uma série de alterações lá. E depois de 3 anos, eu não tinha reeleição, eu saí e fui começar a vida de jornalista. Daí eu fui para essa carreira aí que eu já descrevi. Mas, então, teve esse salto com 17 anos, né, que eu passei a mostrar um texto literário que eu tinha feito para alguém, né? E depois eu comecei a publicar no jornal, publicar em outro jornal, participar de concursos, e foi em 2015, daí eu já participava de livros, né, como autor, mas nunca como um autor sozinho. E tinha participado de vários já, isso por meio dos concursos mesmo. E depois, em 2015, eu fui convidado para fazer parte da Academia de Letras, aqui de Salto, e aí, contato com o pessoal lá que lida com isso, né, livros, editora, pessoas que produzem literatura, né, me incentivaram, olha, você tem que lançar, tem que fazer alguma coisa. Daí eu lancei o primeiro livro sozinho mesmo em 2018, que foi um livro de poesia. E eu achava que seria o primeiro e o último, né? Então eu fiz aquele livro assim completo, assim, era como se fosse uma seleção dos melhores momentos. Só que era o primeiro. E depois fui lançando outros aí, e agora tem vários já. Os 2 últimos, esses que você mencionou aí. Esse que fala do jornalismo, né, que acabou sendo o primeiro de uma série de 3,
e o outro que foi com o qual eu participei do prêmio Kindle, né, que é o Apenas um Esbarrão. Uhum. Esse seu primeiro, você tem aí eles com você ou não? Eu tenho esses dois últimos. Esse aqui é o último, né, que saiu, que é o Histórias que não cabiam nos jornais, né, que é sobre a minha carreira de jornalista. Aqui eu conto, nesse primeiro volume, eu conto como foi situações que eu vivi de bastidores, né, eu conto os bastidores de reportagens que eu fiz, nas quais eu corri risco de morte ou fui ameaçado de alguma maneira. Aí no segundo livro, você já falou isso, né? Eu vou contar os outros episódios aí, mas são contos, são textos curtos. E esse aqui, que foi o livro que eu lancei no começo do ano, né? Do ano passado, que é um romance, e esse é um romance policial, voltado assim para... É uma história de amor, né? Uma história de uma mulher que ela se desilude com os homens e acha que a vida dela amorosa acabou, não quer mais saber, ela tem uma filha, ela fala, vou cuidar da minha filha e não quero mais viver nenhum romance. Só que aí ela encontra um homem num esbarrão, né, no metrô, e ela reputa que esse homem seja o último perfeito da face da Terra. Ele encanta ela de uma tal maneira que ela não desiste daquela aposentadoria, né, vamos dizer assim, que ela tinha se colocado. E aí passa a viver um romance com ele, muito, muito quente, muito forte, né? E aí a história se desenrola. Então é uma história de amor, embora seja um romance policial. Eu quis ficar muito em cima disso, né? Uma história de amor. A parte policial, ela entra como faz parte da vida da gente, várias histórias, né? A gente, na vida cotidiana, enfrenta situações policiais, situações de aventura, situações de sonho, ficção, né? Tudo isso passa pela nossa vida. Então, a parte policial ali, ela passa pela vida dela, mas é uma história de amor. Quando você foi, né, falando, você tem crônicas, você tem contos, e você agora tem o romance, né? Você também tem o romance. Então, e tem poesia também. E poesia, que foi o primeiro que você disse. Então, nós, autores, para escrever, a gente tem que ler muito, sim, né? Você, como jornalistas, ainda mais. Lá, quando você disse que você começou com 10 anos, eu fiquei curiosa para saber quais eram os livros e autores que você lia lá aos 10 anos para escrever, e agora, quais são os seus autores e obras favoritas? Olha, eu sempre gostei de ler os autores, naquela época lá de 10 anos, eu lia autores brasileiros aí, né? Os autores que estavam mais ligados àquela fase, né? Que eram Monteiro Lobato, o pessoal daquela época, né? Não tinha, assim, voos para outros autores. Mesmo agora, eu gosto muito da Agatha Christie, né? Eu já li muitos livros dela. Eu acho que o melhor livro que eu já li é o livro dela, que é o Visitante Inesperado, porque todo livro você começa, lógico, tem várias formas de você escrever, depois nós vamos até falar sobre isso, né? Mas normalmente você apresenta os personagens, depois acontece alguma coisa e aí tem a solução do problema, né? E nesse caso do Visitante Inesperado, acontece exatamente o contrário. Ela já chega com a solução do crime. Quer dizer, acontece um crime e ela já dá a solução nas primeiras páginas. Aí você fala, poxa, mas o que ela vai fazer agora? Né? Ela já contou o final. E aí que é bacana, porque depois ela vai envolvendo você de uma tal maneira que você acha que todo mundo é criminoso. E no final, a surpresa, porque o criminoso é alguém que você nunca imaginou. Então, isso me fascina muito, né? Eu acho que a literatura policial, essa coisa de suspense, de mistério, desvendar, investigar, tudo isso me mexe muito comigo, né? Então, eu gosto muito dessa área. E a Agatha Christie é uma autora que eu admiro muito. Aqui no Brasil, eu gosto ainda, né? Que ele faleceu, então, bom, a Agatha Christie também, mas ela produziu muito mais que ele, né? O Luiz Fernando Garcia Rosa, que é um autor do Rio de Janeiro, ele era um psicanalista. Ele escreveu 35 livros sobre psicanálise, né? Que era a área dele.
e depois, lá com 60 anos, ele resolveu escrever romance policial. Aí o primeiro livro dele já ganhou o prêmio Jabuti, que foi Achados e Perdidos. Depois ele fez mais 15 livros. Então, foi assim uma produção muito boa. Até tem um livro que eu li recentemente dele, que é muito bacana, porque ele fala de uma situação que talvez todos nós já tivemos em algum momento essa situação, vivemos essa situação. Que é assim, a história de um sujeito que ele é um professor universitário e aos 50 anos ele tem uma fuga de memória, ele perde a memória, não a memória toda, ele perde a memória recente, e a memória antiga ele ainda tem. E aí ele não consegue dar aula por causa disso, né? Então ele é afastado e aposentado, né? E daí ele é um tradutor também. Então ele começa a ganhar vida como tradutor. E aí ele tem uma doença que não é o Alzheimer lá, que você perde a memória e vai degenerativo, né? No caso dele, não. Ele perde a memória e ele cria no lugar daquela memória que se perdeu uma nova memória. E como o nosso cérebro, ele não tem data, então aquela memória não tem data e não tem um registro assim desse momento atual. Então tudo que você imagina, que você sonha, que você projeta, aquilo vira realidade para o cérebro, né? Então é o estágio da loucura, né? Você chega num momento que você imagina que você é Napoleão e você vira Napoleão, entendeu? O cérebro coloca aquilo e acabou. E a doença dele, ela cria uma nova história, uma nova memória no lugar daquela que se perdeu. E aí ele fica na dúvida se essa memória existe de verdade, se ela é real ou não. E aí acontecem crimes, né? Ele acha uma lista com 13 nomes de mulheres e ele não tem a menor ideia do que seja aquela lista. E tem uma mulher que está circulada ainda o nome dela, né? Está circulado o nome dela. Daí ele supõe que, como ele dava aula, que fossem alunas dele. Ele começa a investigar isso e é um mistério assim que você vai se envolvendo cada vez mais. E o interessante é isso, porque eu, pelo menos, já tive memórias que eu perdi e que eu criei outras no lugar. Então, eu acho que, não que eu esteja com essa doença, mas é uma coisa que acontece com a gente, né? De criar memórias. Às vezes você vai... Eu tenho uma memória, por exemplo, eu morei em Indaiatuba, que é uma cidade vizinha aqui de Salto, desde que eu nasci. Nasci em Pederneiras, lá no Centro Geográfico do Estado, e mudei para Indaiatuba com 3 meses. Então, eu me lembro, veja, não lembro, porque é impossível uma criança de 3 meses lembrar de alguma coisa, mas eu me lembro claramente, chegando no lugar onde eu fui morar a primeira vez. E eu descrevo esse lugar, e as pessoas da minha família falam, não, é exatamente assim. Então, como é que eu sei dessa memória, né? Que eu tinha 3 meses e não podia lembrar disso. Então, eu lembro de detalhes, assim, do lugar, o aspecto todo, né? Então, pode ser que essa memória, eu tenha criado ela a partir de relatos de alguém que eu ouvi, né? Então, eu criei essa memória e ela ficou sendo memória minha. Agora é como se eu lembrasse, mas, na verdade, eu sei que não é uma memória que eu lembre. Eu tenho consciência de que eu criei essa memória em algum momento. Então, por isso que eu digo que eu não estou com a doença do personagem. Mas é muito fascinante essa doença que ele tinha, porque você fica doido, né? Como é que você sabe, como é que você vai gerir sua vida se você não sabe o que você fez, né? É muito doido isso. Realmente, então, o cérebro, ele é capaz de ressignificar várias coisas, né? Até para a gente dar conta, talvez, daquilo que a gente não conseguiu digerir, né? E aí ele cria situações diferentes do que você disse, que o seu realmente você estava lembrando, né? Os familiares falaram, mas talvez no livro que você está citando, uma fuga também da realidade, né? Sim, também, é verdade. E aí, esse seu cérebro tão produtivo, como que é o seu processo criativo? Conta pra gente, você tem o seu cantinho, como que funciona? A gente quer saber tudo sobre isso. Então, existem muitas maneiras, né, de você criar, mas eu não tenho, assim, nenhuma dificuldade, não é me colocar, assim, arrogante, não, mas eu não tenho nenhuma dificuldade para criar, sabe? Eu acho que é um processo muito natural comigo. Se você me der uma fotografia, por exemplo, eu olhando aquela fotografia, eu desenvolvo uma história inteira.
entendeu? Um dos livros que eu lancei, que foi A Última Noite de Helena, que é o livro que tem maior número de páginas, né, dos que eu lancei, ele tem 506 páginas, se eu não me engano. Esse livro, ele foi todo ele feito a partir de uma notícia de jornal. Eu estava lendo uma notícia aqui do Jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, que eu trabalhei. Eu estava lendo que uma menina de 16 anos estava ao volante de um carro e ela sofreu um acidente e morreu. E aí tinha um sujeito do lado dela, de 50 anos, totalmente bêbado. E aí a polícia ia apurar o que aconteceu. Por que uma menina de 16 anos estava dirigindo um carro e por que tinha um sujeito de 50 anos do lado dela, bêbado, totalmente bêbado, e ela bateu o carro, né? Então a notícia era essa. Quando eu li essa notícia, me impactou. Eu falei, nossa, que coisa curiosa. Como é que uma menina de 16 anos pega um carro assim e sai com um cara assim e tal, né? Aí eu comecei a pensar nas histórias e tal. Quem que ia ver, quem que ia achar essa menina nesse acidente? Ah, é um guarda rodoviário. E aí, por que um guarda rodoviário vai querer investigar a vida dessa menina para saber o que aconteceu, né? Porque a função do guarda rodoviário ali é atender a ocorrência e encerrar o assunto, né? E aí eu então criei uma história em cima do guarda rodoviário. Ele tinha uma filha de 16 anos, isso antes do acidente, né? Ele tinha uma filha de 16 anos e um fugitivo de cadeia desses aí que a gente vive vendo aí nas saidinhas de datas comemorativas, né? Um fugitivo desse invade a casa dele e mata a mulher dele e depois fica com a filha dele como refém, essa menina de 16 anos. Ele é avisado e ele vai até a casa, vai junto com o companheiro dele, de posto de rodoviário. E aí, quando chega na casa, o companheiro dele se esconde para tentar surpreender o sujeito e ele vai tentar conversar com o sujeito. Só que, quando o sujeito percebe que o companheiro dele está escondido, ele atira na menina, dá um monte de tiro nela e mata e joga o corpo na mão dele. Aquele crime, aquela situação, leva ele a ficar totalmente transtornado, né? Ele quer se matar, ele quer desistir da vida. Quer dizer, perdeu a mulher, perdeu a única filha de 16 anos numa situação dessa que ele poderia ter evitado. Então ele joga toda a culpa para cima dele. E aí ele vai para um tratamento de 8 meses, e tratamento psicológico, e depois ele volta, né? Os amigos evitam que ele cometa o suicídio, e daí ele vai para o tratamento e depois ele volta. Quando ele volta, ele recebe a notícia, a informação desse acidente. Aí ele chega lá, tem uma menina de 16 anos que morreu, que tem a idade da filha dele. Ele que não tinha mais vida para nada, né, que não tinha mais objetivo nenhum de vida, ele assume a vida daquela menina e começa a investigar o crime, começa a investigar tudo o que aconteceu. E aí ele chega nos mais poderosos da cidade, mexe com gente que não devia mexer, corre risco de morte, e aí vai toda a história, né? Então, toda essa história surgiu de uma notícia de jornal. Então, eu tenho essa facilidade de produzir. Uma notícia de jornal, uma frase que você me deu. Uma vez, uma pessoa me falou assim, o que você faria com a frase "eu te amo"? Aí eu escrevi um texto inteiro a partir dessa frase, sabe? E é um texto, assim, que fala de amor, fala de um relacionamento que acabou, e aí toda a tragédia que tem em cima disso, até chegar no sujeito desistir da vida, né? Desistir dos objetivos que ele tinha por causa daquele "eu te amo" que surgiu do nada, assim. É um "eu te amo" que ele tinha acabado o relacionamento, estava desistindo de tudo, e de repente a mulher liga para ele e fala "eu te amo", e desliga. Poxa, o que aconteceu? Ela voltou, ela quer relatar, né? E daí conta toda a história. Então, a partir de uma frase, a partir de uma fotografia, a partir de uma notícia, eu tenho essa facilidade para escrever. E uma coisa que me acontece muito, que eu acho muito gostosa, né, muito interessante, é que eu não planejo, vou escrever um livro assim, assado. É lógico, eu tenho uma ideia de livro, eu tenho uma ideia de história e tal. Mas assim, eu não vou para a história já com ela desenhada na cabeça e depois só escrever o conteúdo ali, né, os diálogos e a história em si. Eu vou fazendo a história como se eu fosse um leitor. Muitas vezes eu chego no final como se eu fosse o leitor. Eu não sabia que ia chegar naquele final, entendeu? Eu estou num determinado momento, eu coloco uma frase, e aí aquela frase vai para outra frase e eu vou para outro caminho. Não tem uma coisa definida, assim. Eu chego lá como se fosse o leitor. Então é muito gostoso isso. Que eu nunca sei o que vai dar. Não parece que a gente está ali fazendo parte daquilo tudo que a gente está escrevendo, né? Exatamente. E aí,
A gente vai ficando mais empolgado de criar as cenas e as situações. É muito gostoso, realmente. O nome do seu livro que você citou, A Última Noite de Sim. Helena, me despertou uma curiosidade que eu também, como autora, tenho uma personagem em um dos meus livros que é Helena. Ah, E sim. você trabalhando, você falou que você passou pela Rede Globo também, de televisão, né? Você acha que a gente foi influenciado pelo Maneco, pelo Manuel Carlos? Porque todo mundo gostaria de ter uma Helena, né? Escreve sobre Helena. O que você acha? Não, eu acho que a gente sofre influência de todo tipo, né? Eu tenho o Marcelino Freire, né, que é um autor bastante conhecido, né, já ganhou o prêmio Jabuti também. Ele sempre fala, né, tem um curso de escrita criativa que ele dá, que tem uma pergunta que todo autor que está iniciando se faz, né? Como que eu vou criar histórias? Aonde eu vou buscar subsídio para fazer uma história? Né? E ele fala que o subsídio da história está em todo lugar. Quer dizer, é uma frase que você ouve, é uma conversa que você acha diferente. Nesse livro, por exemplo, da Última Noite de Helena, durante a escrita dele, eu fui para Fortaleza e passei lá uns 10 dias, né? Aí eu tenho essa coisa de onde eu vou, eu absorvo muito aquilo que eu estou vivendo ali, né? Então eu já estava falando cearense, né? Já estava muito integrado lá. Daí eu falei, nossa, eu tenho que colocar isso no livro. Mas não tinha nada a ver com a história que eu estava fazendo, né? E aí eu criei um capítulo do livro em que o personagem lá, que é companheiro do guarda rodoviário, o personagem principal, ele é sequestrado por um grupo de pessoas do Ceará, num bairro que é cearense. E aí ele passa tudo aquilo que eu vivi lá no Ceará, que eu gostei muito de conhecer e tal, eu coloco nesse capítulo aí, que ficou um capítulo à parte, sabe? Então, ele entra na história, que não tinha pensado nisso, não estava planejado nada, mas quando eu passei por aquilo, eu coloquei lá e ficou. Então, voltando ao Marcelino Freire, né, a gente sempre tem influências, né? Ele fala da avó dele, a gente tem parentes que falam diferente, tem aquele tio esquisito, tem um irmão que é estranho, sei lá, tem várias coisas. Então, a gente aproveita muito isso, né? A influência das novelas, de autores como Maneco aí, grande, é muito grande. A gente tem, sim, muito. Eu acho que a gente passa por isso. E essa escolha do nome Helena tem a ver com isso. Eu gosto do nome Helena, né? Então, eu falei, vou botar esse nome aí. Eu gosto tanto que eu dei o nome para minha filha de Olha Helena. só. Muito bom. De tanto que eu gosto do nome. E eu acho que o processo de pesquisa, a sua profissão, você também, assim como o processo criativo, você também não deve ter dificuldade, né? E existem autores, eles vão até o lugar, como você disse, de Ceará, né? Vão lá pesquisar o lugar de onde eles vão escrever. Como que é o seu processo de pesquisa para os livros? Então, isso é uma coisa que exige muito, sabe? Esse livro, por exemplo, A Última Noite de Helena, ele fala da chegada do êxtase, que é a droga do amor, aí, conhecido como a droga do amor, a chegada dessa droga, né, que ela estava nas baladas e tal. Então, foi nessa época aí que eu escrevi o livro. E aí, para você falar dessa coisa, você tem que pesquisar bastante, né? Teve um período agora na pandemia que eu fiquei muito recluso, né, por causa da doença em si, né, para não me contaminar. E aí eu fiquei fazendo um outro tipo de atividade, que foi aquela atividade do escritor fantasma. Né? Então eu era contratado por pessoas que queriam escrever um livro e ia sair o livro no nome da pessoa, mas eu que escrevia a história. Né? E aí um desses livros que eu escrevi foi de um empresário de São Paulo que ele se envolveu com drogas aos 14 anos e estava com quase 40 e estava saindo disso, né? Então ele queria contar toda essa história. Nossa, para escrever o livro, eu fui pesquisar tanto sobre droga que eu sei tudo. Tudo que você quiser saber sobre droga, eu sei. Então, esse mergulho que a gente tem que fazer um verdadeiro mergulho mesmo na pesquisa para você saber daquilo que você está falando. Porque o que acontece? Você está falando para pessoas que você não conhece, pessoas N do mundo, né? E aí você vai encontrar pessoas que entendem muito daquele assunto.
E aí como é que fica, né? Como é que você vai falar uma coisa que a pessoa entende muito e falar errado? Então você tem que pesquisar muito. Eu faço uma pesquisa muito grande. Às vezes eu estou com a ideia de escrever uma coisa, eu vou pesquisar, eu gasto tanto tempo fazendo aquela pesquisa que muitas vezes acho que nem vale mais a pena, eu desisto daquela cena que eu ia escrever, porque aquela pesquisa me deu muito trabalho. E agora, com a inteligência artificial, tem ajudado bastante, né? Porque ela faz a pesquisa, né? Então já tira um pouco desse trabalho que a gente tem, né? Então, se você souber usar os prompts lá para programar isso, né? Você consegue poupar bastante trabalho. Porque uma das coisas que mais dá trabalho para a produção de um livro é a pesquisa, sem dúvida. Porque o processo criativo, o desenvolvimento da história, eu já tenho muita facilidade. Então, eu tenho que saber do que eu estou escrevendo, só isso. Aí é a pesquisa mesmo. Então, acho que a pesquisa é fundamental. Uma das coisas que a gente usa muito também, esse livro, por exemplo, Apenas Esbarrão, ele surgiu de um desafio. Eu estava navegando lá no Facebook e encontrei uma página lá que uma mulher dizia assim, uma mulher assim assado encontrou um homem muito bonito, e ela descreve o homem e tal, e se esbarrou com ele, né? E aí os dois tiveram uma chama ali, alguma coisa aconteceu entre eles, e eles vão viver um romance. Continue a história, só que continue a história do ponto de vista da mulher. Como que a mulher contaria essa história? Eu falei, olha, aí está um desafio muito bom. Aí eu comecei a escrever a história do ponto de vista da mulher. E como que eu vou descobrir como que a mulher escreveria aquela história? Então tem que ouvir mulheres, né? Aí entra a pesquisa. Então você vai perguntar para as mulheres como que ela falaria sobre tal assunto, como que ela veria aquela situação, quais seriam as palavras que ela usaria. Porque é muito diferente, né? A nossa fisiologia é muito diferente. O homem tem um jeito de falar e a mulher tem outro totalmente oposto, vamos dizer, até quase oposto, né? Porque eu falo muito, a gente falou de escritores antigos, né? Tem alguns escritores do século XIX, principalmente, comecinho do século XX, que o jeito de escrever deles era um jeito machista. Então, as falas, as conversas, a construção que eles faziam do texto, era um texto machista. Só por si já era um texto machista. E a mulher já vem com outro texto, né, totalmente diferente. Então, eu procuro ler também livros de mulheres, conhecer como que elas pensam, como que elas falam, como que elas se expressam. Então, essa foi uma pesquisa muito grande que eu fiz para esse livro aqui. Então, eu acho que assim, o resultado, eu tenho tido bom retorno dele, né? O resultado vem por causa disso, porque você pesquisou e escreveu do jeito que era para ser. Se você não fizer uma boa pesquisa, o livro não sai bom. Eu acho que é um dos principais desafios da escrita, né? Como você disse lá do passado, se tinha essa mentalidade machista. Quando a gente vai vai falar de algum assunto, como você diz, trabalhou a gente chama de ghostwriter, né? Que vai escrever a história, você teve que pesquisar, você não conhecia todo o processo, né? Todo tipo de droga, quais as consequências de cada uma. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Além disso, quais são os principais desafios aí que você encontra no seu processo de escrita? Olha, eu acho assim que o grande desafio é você parecer normal para as outras pessoas, porque a gente parece louco, né? Eu, por exemplo, eu levanto de madrugada, começo a anotar as coisas, às vezes eu acordo, pego um bloquinho ali, ou pego o celular, agora é celular, né? Nem é bloquinho mais. Pego ali o celular e começo a escrever. Eu já escrevi histórias, assim, contos, né? Todos eles no celular ali, de noite, assim, de madrugada. Teve uma vez que eu ia fazer uma cirurgia do coração, eu estava muito preocupado com essa cirurgia, e eu ia me internar para fazer no sábado, né? Aí na noite de sexta-feira, na madrugada de sexta-feira para sábado, eu acordei, né? Preocupado com isso, e comecei a escrever o que seria. Eu inventei um diálogo, assim, meu filho me perguntando, tá com medo?
E eu dizendo para ele, não, imagina, eu estou tranquilo, né? E era mentira, eu estava morrendo de medo. E aí eu vou contando essa história, né? E fui descrevendo. Depois, quando eu fui internado, eu vivi lá uma noite do cão, assim, né? Porque você fica naquela espera, aquela expectativa, assim, de você não sabe o que vai acontecer, todo mundo acha que você vai morrer, as pessoas já se despedem de você, tudo aquela coisa, né? E você também, né, quer acertar as coisas. Eu tinha uma casa que eu não tinha feito a transferência ainda, fui lá, fiz a transferência, falei, se eu morrer, pelo menos está tudo certo. E fiz tudo isso e tal, e eu escrevi essa história inteira na sexta-feira, antes de ir para essa cirurgia. Então, é uma coisa maluca isso, né? Ou então, assim, às vezes eu estou dirigindo, eu tenho uma ideia, eu vou lá, escrevo, ou então gravo, né, para não perder. É um processo muito maluco. E muitas vezes eu atraso até em alguma atividade, algum evento que eu tenho que ir, porque me surgiu um negócio que eu tenho que escrever naquela hora, entendeu? Não dá para você adiar, é uma coisa inadiável. Então, E tem um autor que ele estava comentando, né, do processo criativo dele lá, ele disse que vai tomar banho, ele arrumou um bloquinho que não molha, sabe? Um negócio lá que não molha, porque durante o banho ele tem ideia e daí ele tem que escrever, entendeu? Então, a gente é muito maluco, né? Muito doido. E aí, eu acho que o principal desafio é você parecer normal para as outras pessoas. Eu acho que é isso. antes de entrar no romance que a gente vai conversar hoje, eu queria saber de você, do seu livro de poesia e do seu livro de contos, qual poesia e qual conto que você quer o seu preferido? Vamos falar da poesia primeiro. Olha, é difícil, né? Você é mãe, é difícil você falar assim, esse filho é preferido, aquele filho é menos preferido, né? A gente gosta de todos, né? Eu acho que a poesia, são momentos, né? Tem muita coisa assim, como eu escrevo poesia desde lá dos 10 anos, né? É uma coisa assim que vai melhorando, vai mudando, né, com o tempo, mas eu escrevo desde lá, né? Então, muitas vezes, assim, uma pessoa gosta dessa poesia e fala assim, nossa, queria que fosse para mim, né? Por que você não escreveu isso para mim? Só que, assim, eu não entendo que seja uma coisa para uma determinada pessoa. A poesia não é de ninguém, entendeu? Você faz a poesia num momento, naquele momento. Aquele momento surgiu e você escreveu aquilo. E aí, você vive um outro momento em que aquela poesia se encaixa perfeitamente nesse novo momento. Então, essa poesia passa a ser dessa outra pessoa, né? E aí é difícil você falar assim, olha, eu prefiro esta, prefiro aquela. Eu acho assim, que tem poesias que marcam bastante. Eu tenho uma poesia da época da... Eu tive uma infância muito pobre, né? Muito difícil. E eu fiz uma poesia que ela fala de um Guaraná, né? O Guaraná Caçulinha, que era uma garrafinha assim, bem pequena e tal. E a gente estava lá no Natal, não tinha nada, aquele Natal pobre, e daí meu pai compra uma caixa desse refrigerante, né? E tudo que a gente tinha era um refrigerante, né? Então essa poesia conta todo esse processo, assim, sabe? Natal você bota o sapatinho lá para receber o Papai Noel, para ele te dar um presente, só que eu moro tão longe que o Papai Noel não sabe meu endereço, ou então talvez eu não mereça, né? Eu fui menino ruim. Então, é uma história longa, assim, é uma poesia que me marcou bastante. Ela foi premiada também, né? Então, é uma coisa, assim, que ficou bastante, né? E tem, assim, falando em prêmio, tem aquelas poesias que foram premiadas que você gosta também por isso, né? Que é uma poesia... Eu tenho uma netinha, ela tem quase 3 anos agora, e aí agora que ela está falando tudo já, né? Eu falei assim, olha, você vai falar uma poesia do vovô. Então, eu quero que você decore uma poesia do vovô, né? Daí ela falou que sim, né, e tal. E daí eu passei uma poesia para ela, que foi uma dessas premiadas. É uma poesia bem curtinha, mas ela tem 2 estrofes. E aí, todo mundo, não, imagina, dar uma poesia dessa para uma menininha de quase 3 anos. Ela não vai decorar, ela não tem cabeça para isso, né? Pois não é que a menina decorou? E aí, como eu queria que ela decorasse, então eu fazia o gestual, fazia toda aquela interpretação, né? E ela faz exatamente isso. Ela faz toda a interpretação, assim, ficou maravilhoso. Eu gravei um vídeo com isso. Então,
A mente da criança é uma tela em branco, né? E aí você encenando, ela vai assimilando tudo aquilo ali. E dos contos? Antes eu queria falar um negócio da poesia, que você disse, né, que cada um... Eu acho que a poesia, eu vou ler aquela poesia e eu vou interpretar aquela poesia de acordo com os meus sentimentos e as minhas emoções. Exato. Então, às vezes, eu vou interpretar a sua poesia de você nem pensou naquela situação quando você foi escrever, né? Então, eu acho assim, a poesia, ela é emocionante por isso, pela extensão que ela abrange, sem o autor notar que ele podia tocar naquele ponto. E o mais interessante ainda é que ela permanece no tempo, né? Quer dizer, você escreve, você morre, você vai embora e ela continua aí. Ela vai servir para alguém expressar aquilo que a pessoa queria expressar num momento totalmente distante do autor, sabe? Então, por isso que eu digo, a poesia não é minha, a poesia não é de algo que eu fiz para alguém, a poesia é universal, ela vai embora. Você criou e ela vai para o mundo, né? E é como um filho, né? Então, por isso que eu falei da analogia do filho. Não dá para você falar que esse filho aqui eu gosto mais, aquele eu gosto menos. Você gosta de todos, né? Mas você os faz e eles vão para o mundo, né? Não fica na sua mão. Então é bem... Escolher um realmente é complicado, mas tem assim, a nossa escrita marca. Por exemplo, um dos contos do meu livro teve um conto que a mulher ela passa por uma situação, é um casal, eles têm uma situação muito confortável de vida, tem 3 filhas e uma delas é diferente, vamos dizer assim, das outras 2, né? Então eles passam por situações que eu vi no cotidiano que causa muito sofrimento para a família. E quando eu escrevi esse conto e eu olhei esse conto pronto, depois ele no livro, me tocou muito. Do seu livro de contos, qual que te marcou, assim? Olha, teve um conto que ele acabou virando depois o título do livro, né? Que é A Menina do Casarão Branco. Eu tinha que escrever uma história, né? Porque aqui na Academia de Letras a gente tem que, todo ano, tem uma antologia que é lançada, né? Então, todos os acadêmicos participam e sai uma antologia, se escolhe um tema, né? Por exemplo, o tema desse ano é tempo. Daí nós vamos ter que falar alguma coisa sobre o tempo. Então tem várias reuniões que a gente discute, olha, a linha é essa, tal. Ano passado, por exemplo, foi a mulher, né? Então o livro era uma homenagem à mulher. E eu fiz nesse livro do ano passado uma história que conta a história de amor que uniu meu pai e minha mãe e que deu origem a mim, né? Então é uma história bem assim, é uma história real, né? Que aconteceu e eu resolvi contar para homenagear minha mãe, né? E, sabe, é uma coisa assim que também me marcou, sabe? Quando eu leio a história de novo, eu me emociono, né? Porque eu vivi aquilo, eu sei muito daquilo. E a Menina do Casarão Branco, ele foi interessante porque, assim, eu tinha que escrever uma história e eu tinha feito ela para fazer uma história falando da pandemia, né? Naquela antologia. E aí eu tinha escrito uma história e quando eu apresentei para a editora do livro, ela falou assim, nossa, tá legal a história, mas eu acho que não casa, não é... E eu deixei para o último dia. Ela não casa aqui com o livro, né, do jeito que ele está pensando. Você não consegue fazer outra? Eu falei, consigo. E era o último dia. Aí sentei, joguei aquela do lado e escrevi outra. E foi A Menina do Casarão Branco. E aí eu fui escrevendo. Quando eu vi, tinha estourado, porque a gente tem um limite de caracteres, né, para escrever nessa antologia, senão não cabe todo mundo, né? E eu tinha estourado 280 caracteres, alguma coisa assim. Eu falei, mas não dá para cortar. Eu fiz assim, daquele jeito ali, se eu cortar alguma coisa vai ficar faltando, né? Daí eu falei com a editora, ela falou assim, olha, você deixa, se alguém escrever menos, fica o seu tamanho. Agora, se todo mundo escrever do mesmo tamanho, aí você vai ter que cortar. E aí eu fiquei naquela, né? Aquela expectativa, tudo. Então, e não precisou cortar, né? Felizmente não precisou. E aí, quando saiu o livro, todo mundo comentou, porque a história ela tem aquela mudança de ritmo, né? Você está contando uma história aqui, de repente acontece uma coisa maluca que você nunca imaginou e que fosse acontecer, e acontece. Então, essa história impactou bastante as pessoas.
Aí eu gostei tanto disso que eu coloquei num livro e ele ficou o nome desse livro. Então, é uma história que me marcou também. E mais essa da história da minha mãe, que eu contei. E agora vamos entrar então no apenas no esbarrão. Eu gostaria que você mostrasse para os nossos leitores novamente a capa, né? Como que surgiu essa história? Você falou já um pouquinho. Isso. Então, essa história surgiu desse desafio, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Toda vez que surge uma possibilidade de desafio, eu tô no meio, né? E aí, quando essa mulher colocou lá esse desafio, eu falei, não, vou participar. Só que quando eu voltei, eu fiz um capítulo inteiro, né? Que, na verdade, aqui ele é o quarto capítulo da história aqui do livro. Eu voltei com ele lá e ela tinha sumido. Aí eu falei, poxa, achei que ia dar uma boa discussão aqui e tudo, e ela sumiu. Aí gostei da história e não fiz mais. Depois surgiu a possibilidade de publicar, então eu falei, vou escrever. Aí é que eu fiz esse começo de novo, né? O início aqui, o primeiro, segundo e terceiro capítulos, eu fiz depois que tinha decidido escrever o livro para publicar mesmo, né? Porque aí eu decidi participar, quando foi para publicar, eu decidi participar do Prêmio Kindle. E eu estava tão empolgado assim, né? Depois, agora eu já tenho outra visão do prêmio, né? Porque eu estava empolgado porque eu achei, bastava escrever uma boa história e você poderia ser o ganhador, né? E não é bem assim, né? O prêmio ele tá focado, ele está direcionado para um tipo de história. Então, se você escrever um outro tipo de história, você pode ser a melhor história do mundo, não vai ganhar, entendeu? Aliás, é uma crítica que eu faço aos prêmios, né? O Jabuti também está assim, os grandes prêmios. Eles focaram num determinado segmento e se você fizer uma história diferente, você não tem chance nenhuma. Então, ou você faz aquilo que eles estão querendo, ou então não tem chance. E aí, como eu estava interessado em ganhar o prêmio, eu fiz o livro e daí eu contratei uma leitura crítica, né? Profissionais que fazem a leitura crítica. E daí a profissional que fez a leitura crítica falou, olha, eu acho que antes de você entrar na história como você entrou aqui, você teria que ter um preâmbulo aqui, você teria que contar um pouco mais desse personagem para enriquecer mais o personagem e daí chegar nessa história. Então foi aí que eu fiz os 3 primeiros capítulos novos. Né? Mas a história estava pronta desde que eu decidi participar do prêmio, eu sentei e escrevi. Isso foi... Para escrever a história foi 1 mês e meio, 2 meses, alguma coisa assim. O livro todo foram 3 meses, né? Mas a história em si, 1 mês e meio por aí. Aí tem esse processo, né? De passar pela leitura crítica e depois fazer as correções, né? Que ela julgou, que eu julguei que ela tinha razão e daí eu fiz. Né? Então, para mim, esse livro é um dos melhores que eu fiz. Quer dizer, de todos que eu tenho aqui, eu gosto de todos, mas esse aqui eu acho que ele está muito mais bem acabado, muito mais bem produzido do que os outros. Não que os outros não estejam, né? Mas esse foi um trabalho mais focado, mais em cima ali, e mais técnico. Né? E é um livro bonito também. Qual que era o tema do concurso? Não, então, no primeiro Kindle você não tem um tema, você participa, só que o que eles querem? Eles querem aquelas histórias que estão falando de segmentos, por exemplo, o negro, a mulher, são segmentos que precisam ter uma voz, né? E não tem. Então, eles estão mais ligados nisso. Então, se você fala de outra história, você não tem chance nenhuma. E foi o que aconteceu aí. E aí, então, apenas um esbarrão, quais são os personagens? Então, o personagem principal é uma jornalista, né, que ela trabalha ela vai trabalhar depois na Folha de São Paulo, né. Na minha história inicial, ela já trabalhava na Folha de São Paulo e daí acontece o esbarrão e toda a história em si. Mas aí, com a leitura crítica, achou que eu tinha que fazer uma preparação, né, mostrar mais um pouco dessa personagem. Então, eu fiz o primeiro e segundo capítulos para mostrar isso. Então, no primeiro capítulo, eu mostro a história dela lá atrás, né, quando ela se separa do marido e vai criar a filha sozinha. Né? Daí ela tem uma série de experiências desastrosas com relacionamentos, né, e ela desiste.
ela passa por uma crise terrível e desiste de relacionamentos. Aí ela fica 10 anos assim sem conversar, sem encontrar ninguém, sem procurar nenhum relacionamento. Até que ela volta a trabalhar, ela vai trabalhar na Folha de São Paulo, e aí num dia que ela tem uma entrevista com um artista, ela trabalha na área de cultura, né? No dia que ela tem uma entrevista com um artista importante, ela cruza com esse delegado, com esse personagem no metrô, que é um delegado de polícia, e aí começa a acontecer a história, né? Daí ela fica empolgada com ele, e ele é um sujeito envolvente, né? Um sujeito que ela diz, né? O último perfeito da face da Terra. Mas ela sabe que não existem homens perfeitos. Então ela fica com o sinal de alerta ali. Mas ela vai se envolvendo e vai se deixando envolver. Né? E aí toda a história acontece, só que em um determinado momento o delegado não é aquela pessoa que ele aparentava ser. Né? Mais ou menos isso. Né? E aí a história se desenrola. Eu não sei se vai ser algum spoiler aqui, mas na hora que eu estava lendo, eu senti um pouquinho ali 50 tons de cinza. Sabe? Fala um pouquinho pra gente. Então, a ideia era assim, eu queria mostrar um sujeito que realmente fosse interessante, né? E aí vem da pesquisa, né? Eu ouvi muitas mulheres para fazer o livro do ponto de vista da mulher, né? Então, toda mulher falava que, nossa, eu queria encontrar um cara assim, né? Se ele tinha que ser desse jeito, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E só que todas elas diziam, não tem homem perfeito, não tem homem que faz isso, né? Então eu criei um personagem que faz isso, né? Aí, poxa, se elas queriam isso e ele faz isso, caiu do gosto, né? Então é a hora que dá aquele clima, né? E aí é muito quente porque tem que ser muito rápido, né? Esse tipo o livro que eu faço é diferente do livro que, por exemplo, eu cito sempre o Érico Veríssimo, né? Tem um livro que chama Caminhos Cruzados. Não sei se você já leu. Isso é um livro lá do começo do século passado, né? Ele começa a descrever o início do livro, as duas primeiras páginas, ele usa para descrever uma névoa que está sobre a cidade quando ele acorda. Veja, 2 páginas para descrever uma névoa. Você não tem tempo para isso hoje, né? A vida é muito corrida, muito rápida. Então, o meu texto aqui é um texto rápido. Tudo acontece uma coisa atrás da outra. Até tem uma passagem interessante que eu pedi para fazer o prefácio do livro para um senhor de 82, 84 anos, né? Que faz parte da Academia de Letras. Daí ele falou assim, olha, eu faço, só que eu não leio assim, né? Eu leio muito devagar e tal, então eu vou levar pelo menos 1 mês para fazer esse prefácio, porque eu vou levar 1 mês para ler o livro. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu estou com tempo, eu já me programei, né, para isso, sabia que você ia demorar e tal. Aí ele pegou o livro, a história inteira, né, na quinta-feira, no final da tarde. Na sexta-feira ele me liga e fala assim, já li, adorei, não consegui parar de ler. Eu falei, nossa, essa é a melhor notícia que um autor pode ter, né? Um sujeito de 84, 82 anos que não lê, que não tem velocidade para ler, que não se interessa por esse tipo de leitura, porque esse livro é focado para 18 a 28, né, a idade, não é para 84. Tanto é que você falou, 50 tons de cinza. Não é uma coisa para uma pessoa da cidade. Só que ele falou, olha, não consegui parar de ler. Eu comecei a ler, eu queria saber o que ia acontecer na sequência, e a velocidade do livro é essa mesmo. Né? Você conta uma situação que aconteceu, e na sequência já vem a consequência daquilo que aconteceu. Né? Então, como eu queria que fosse um livro rápido, eu tinha que fazer um personagem que fosse altamente envolvente, né? Porque senão não dava tempo de conquistar o leitor ou as leitoras, né? Para aquele personagem. Porque você tem que envolver. Quando você conquista o leitor, de modo que ele entre na sua história e comece a defender o seu personagem como se fosse você, aí você ganhou o leitor, aí ele vai até o final. Então você tem que conseguir isso, sei lá, até a 18ª página, porque se não conseguir até lá, você não consegue mais. Ele desiste. Que a leitura é muito rápida. Até hoje, guardando o carro na garagem, o meu esposo disse, falou assim, olha, eu tô assim, eu começo a assistir um filme. Se
ele não me prender nos 30 primeiros minutos, Tá vendo? eu já abandono. Aí a cabeça do autor já falou assim, bom, a gente tem que prender nas primeiras páginas, né? Eu Exatamente. estava conversando com ele. E como você também disse, do século passado, nós que passamos por esses séculos, pela transição desse século, é um desafio muito grande, voltando a falar de desafio, porque nós fomos, vamos dizer assim, alfabetizados numa forma de linguagem, de escrita, como a descrição, que era toda, né, daquela forma bem devagar, e de repente, no mundo digital e agora do celular, que é tudo um toque, a gente tem que sintetizar isso, porque senão o leitor ele acha aquilo muito, vamos dizer assim, entediante, né? Está demorando. Exatamente. Então é um desafio muito grande você conseguir passar tudo aquilo que você quer de uma forma coesa e rápida, né? Porque ninguém, até nós, que a gente já leu nessa forma mais lenta, como o nosso dia a dia também está com essa rotina do celular e do toque, até a gente já não tem mais tanta paciência, como ele disse, de assistir um filme que né? Não, e são possibilidades, né? Porque até eu falo nesse outro livro aqui da história do jornalismo, né? Que essas histórias que estão aqui nesse livro são histórias que sobraram no meu bloquinho de jornalista, né? Eu ia entrevistar a pessoa, pegava a história que eu fui lá para fazer e pegava mais dessa história, né? Mais do que aquela história. E aquilo ficava, porque não cabia no jornal. Por isso que o livro chama, né? Histórias que não cabiam no jornal. Nos jornais. Aí eu falei assim, bom, agora com a internet eu estou tranquilo, porque a internet é um espaço ilimitado, né? Eu vou poder escrever quanto eu quiser. Doce ilusão, porque a notícia na internet ela ficou menor do que ficava no jornal. Por quê? Porque você tem um volume muito grande de informação. Então, para você dar todo aquele volume, e as pessoas buscam essa informação. Eu dei uma palestra numa faculdade aqui ano passado, e a menina me perguntou lá, uma estudante falou assim, como que eu faço para ficar por dentro de tudo? Eu falei, você não vai ficar por dentro de tudo, ninguém fica por dentro. Você tem que fazer o seguinte, você tem que selecionar aquilo que você acha que é mais importante e buscar essas informações. Mas tudo você nunca vai conseguir. Então, o volume de informação é muito grande e na leitura também. Então, você tem atividades, tem um monte de coisa para fazer. Daí, ou você é rápido, ou você conquista o leitor para ele ficar com você, ou então você perdeu. E aí, essa luta, esse desafio, ele começa já na primeira frase. Então, a primeira frase tem que ser muito impactante. Né? Então, tem um conto que eu escrevi que é no segundo livro desse. Né? Aliás, está nesse livro aqui mesmo, não está no segundo, não. Que eu falo assim, se eu pudesse, eu matava. Né? A primeira frase é essa. É algo assim. Aí você fala, se você lê isso, você fala assim, por que matava? Quem que ele matava? Aí eu já quero saber. Então, vou para a segunda frase. E daí a segunda frase conta um pouquinho mais. E aí vai. Quando você vê, você está envolvido, já entrou na história. Daí você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem. Então, o seu tempo, você dirige o seu tempo. Né? Então, você não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer aquilo. Só que aquilo cativou você cancela o que você ia fazer na sequência e fica com aquilo. Então, a nossa luta é conquistar sempre o leitor. E aí a conquista vai ser sempre por ganchos, né? Sempre por ganchos. Então, é uma escrita rápida nesse sentido. Você cria um gancho aqui, esse gancho puxa para o outro, e assim, quando o leitor vê, ele já está envolvido. E o grande segredo para você fazer esses ganchos e prender o leitor são os detalhes. Eu amo os detalhes, porque é nos detalhes que você prende o leitor. Porque quando você fala que tinha tal coisa, por exemplo, mas a faca estava em cima da mesa. Por que o sujeito deixou a faca em cima da mesa? É um detalhe. E aí você vai buscar aquele detalhe, vai querer saber mais daquele detalhe. Então, cada detalhezinho que você vai contando, vai botando uma sementinha na cabeça do leitor. E aí ele vai se envolvendo, e o personagem tem que ser forte, ele tem que ser muito vibrante, né? Para que o leitor goste dele, ou abrace ele como um amigo, como uma paixão dele, ou então odeie totalmente, né? Quer matar esse cara, de tanta raiva que tem. Ele tem que ser ame ou odeio, né? Ame ou odeio. Então é isso, o personagem tem que ser muito forte, muito vibrante,
e os detalhes é que fazem essa teia toda se prender o leitor. Mas os ganchos é que levam a isso, né? Então você tem que começar por aí. Quer dizer, você tem sempre, todos os meus textos, eles começam com uma frase bem forte, ou uma frase curiosa, totalmente diferente, né? É sempre Vai assim. impactar, né? Vai causar um impacto. O livro de conto, alguns autores e até cursos de escrita falam que ele tem que ter uma unidade, né? Você acredita nisso? O seu livro apresenta essa unidade? Se sim, qual que seria essa unidade nesse seu livro de conto? Então, nesse caso aqui do Histórias que não cabiam no jornal, a unidade é o personagem que sou eu, né? Quer dizer, sou eu passando por todas essas histórias, né? Então, são várias histórias diferentes, são 10 histórias em 10 veículos diferentes. São histórias totalmente diferentes uma da outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é o mesmo personagem, quer dizer, sou eu. A primeira história é quando eu fiz a primeira reportagem como jornalista já, né? E eu fui fazer a primeira reportagem, foi o seguinte, aqui na cidade tinha 2 funerárias, né? E uma funerária concorria com a outra, né? Uma coisa meio mórbida, né? Mas concorria com a outra. E aí o dono da funerária mais nova veio me procurar, né? Eu estava dirigindo o jornal na época. Ele veio me procurar e falou assim: olha, eu preciso ganhar clientes. Então, se você souber de alguma morte, alguma coisa que foi impactante aí, que possa me render um cliente, você me avisa. E eu te aviso se souber de alguma coisa que seja notícia. Falei, combinado, né? E aí, logo nos primeiros dias aí desse combinado nosso, ele me liga de noite, né, bem tarde já, e falou assim: olha, eu tenho um presunto, né, que eles chamam de presunto morto, tem um presunto lá na favela aqui do Jardim Marília, que tem uma favela aqui, né. E daí eu falei: vamos lá, né, e fomos os dois lá, né. Aí quando chega lá, tinha uma menina de 15 anos, que estava chupando uma laranja. E aí tem um namorado dela que também tinha 15, e eles discutem por alguma razão lá que a gente nunca vai saber, e ela crava a faca no pescoço dele aqui, pega na jugular. E aí ele sai desse ataque dela e sai correndo para uma das vielas ali, vira uma esquina e cai já duro, porque o sangue jorra, né, quando se atinge a jugular. E o sangue jorra e ele morreu ali na primeira esquina, né? E ela continuou chupando laranja, limpou o sangue e continuou. E aí, quando a gente chega lá, já levaram a menina e tal, né? E aí a gente vai apurar a história, né? E eu vou com ele, eu morrendo de medo, porque é uma favela, sabia-se que tinha traficantes lá, que tinha gente perigosa, né? E aí o pior aconteceu, né? A menina que matou o rapaz era filha do chefe do tráfico lá. Então, quando a gente vai investigar isso, vai conversar com a família, a gente entra na casa do traficante. E aí o traficante fala: olha, eu ouvi dizer que tinha jornalista aqui. Se vocês forem jornalistas, vocês não vão sair daqui. Aí o cara da funerária me salva. Ele fala: não, de jeito nenhum, nós somos a funerária. E o que é essa máquina que ele está na mão aí? Que eu tinha uma maquininha daquelas de fotografia bem pequenininha. Ele falou: não, isso aí é para fotografar, para ficar na ficha lá do morto e tal. Isso aí não tem nada a ver com o jornal, não, pode ficar tranquilo. Daí ficamos assim, mas eu morrendo de medo, né? E ele me ameaçou mesmo, né? Ele me pegou assim pelo braço, né? E falou que se eu fosse jornalista ele ia me matar ali, né? E foi a minha primeira reportagem, né? Então, é um susto medonho, assim, né? Depois nós saímos, fomos tomar cerveja, eu ajudei ele a colocar o morto no caixão de metal lá, coisas malucas, assim, né? Que Então, merece um livro. Com certeza. Eu conto essa primeira história, né? Então, essa foi a introdução. E daí eu vou contando outros episódios todos. Mas o fio condutor é o jornalista, né? Que passa por tudo isso. Eu acredito que fique bom você fazer isso, mas não é para todo livro, não, viu? Tem livros que... Eu acho assim, que tem histórias, né? Acho que é a Clarice Lispector, ela escreveu um livro que é A Noite Mais Escura e Eu. Acho que é a Clarice. Que é um livro de contos, né? E os contos, eles não têm uma ligação entre eles, mas são todos contos que falam da expressão humana, né? Do jeito que o humano é tão estranho, né? Tão diferente.
E aí o primeiro conto desse livro, ela conta que a mulher chega para conversar com a mãe da morta, e aí elas discutem, porque uma tem um jeito de tratar a morta e a outra tem outro jeito. E a pessoa acabou de morrer. Então elas precisam entrar num acordo para fazer o velório, para fazer o enterro. Tá? E a morta é a namorada dessa mulher, de uma tem a mãe e a mulher que vai discutir com ela. Então, veja, ela envolve várias coisas aí, né? O relacionamento homossexual, e aí aquela coisa do humano. A pessoa morreu. Por que eu tenho que fazer? Botar a flor desse lado e não daquele lado. Tá? Então ela vai contando tudo isso. E depois os outros contos também falam dessas coisas, idiosincrasias aí humanas, mas não é um fio condutor, né? A coisa estranha. Então, eu acho que tem livros que dá para você fazer isso, tem outros que não dá. Acho que não precisa, né? Não que não dê, mas não precisa. E voltando agora por apenas um esbarrão, o que você diria para os nossos leitores, entre tantos livros, né, que temos para escolher, por que o leitor deve ler o seu livro? Olha, eu acho que ele deve ler esse livro, primeiro porque é um livro rápido, é um livro que não vai tomar o tempo dele. Se ele começar a ler, ele não vai parar. Eu tenho certeza que ele não vai parar, porque a leitura o texto foi feito de uma maneira que prenda ele até o final. Então, a não ser que o sujeito não tenha curiosidade nenhuma. Se você encontrar uma pessoa que não tenha curiosidade nenhuma, esse livro não é para ela. Mas eu sei que todo mundo tem curiosidade, então vai envolver. Se for mulher, vai querer saber quem é esse cara, quem é esse homem perfeito, sabe? Porque não existem homens perfeitos, mas de repente pode ser que ela conheça alguém que seja mais ou menos parecido com aquilo, com esse personagem, e possa agradá-la mais, né? Ela não está prestando muita atenção, mas pode ser que passe a prestar depois de conhecer esse personagem. Agora, se for um homem, ele vai aprender muito do que a mulher pensa, né? De como a mulher reage a determinadas situações. Então, isso é muito útil, né, para o relacionamento, é muito útil para a vida do homem ali, né, que vai se relacionar com uma mulher. Então, eu acho que é uma história rápida, uma história envolvente, e ela tem curiosidades, assim, tem coisas... você não vai numa linha só, sem alteração. Quando você menos espera, tem um buraco que muda tudo, entendeu? É uma história assim que não dá para você parar e descansar. Você está sempre sendo impactado por alguma coisa. E tem um final surpreendente, né? Também é isso. Eu acho que a história vale muito a pena. Então, pessoal, ele está na Amazon. Quem quiser adquirir, pode adquirir pela Amazon. A partir de amanhã vai estar também no nosso blog, no www.paralereamar.com.br. Lá vai ter o link onde vocês podem adquirir o livro do autor. E a nossa live vai ficar gravada, caso quem entrou agora e não conseguiu assistir toda. E também mais para frente, na próxima semana, a gente vai colocar no Instagram a data que vai estrear no nosso podcast no YouTube. Eloy, foi uma imensa... Eu estou super grata por ter te recebido. Gostei muito do nosso bate-papo. Foi muito edificante, aprendi muito com você. E acredito que os leitores também ficaram curiosos. Eu já quero terminar minha leitura para saber desse delegado. Eu acho que essa sua pesquisa com as mulheres, o delegado ele traz aquilo que a mulher ela procura, que é uma segurança, né, de se sentir protegida. Então, já fiquei super curiosa e acredito que todas as mulheres aqui também. E deixa aí pra gente, né, suas últimas palavras, o que você deseja para os seus leitores. Fique à vontade. Então, até eu gostaria de dar uma notícia interessante aqui. Esse livro ele saiu impresso, né, que é essa versão aqui. Tem a versão e-book também. E agora está saindo, nesse mês de fevereiro, a versão audiobook, audiolivro. Então, tem todas as possibilidades. Né? Quem não gosta muito, não tem muito tempo para ler, bota no carro lá e vai ouvindo, e vai conseguir ouvir a história inteira aí, sei lá, se for para São Paulo, dá para ouvir a história inteira até São Paulo. Que é um livro rápido, né? Tem 150 páginas, então não tem
demora nisso. Por isso que eu falo que vale a pena, porque você vai levar uma história que você vai sentir muita coisa, vai receber muita informação, vai trocar muito sentimento, né? E de uma forma rápida, né? Sem ter tanto trabalho, né? Então, o que eu queria deixar assim para todo mundo é que não deixem de ler, sabe? O mundo está muito rápido, a gente não tem tempo para nada, tem informação para todo lado, mas a leitura, ela traz para você vários benefícios. Por exemplo, quando você lê, você trabalha a sua memória, né? Você lê um livro desse, tem vários detalhes aqui que você tem que prestar atenção para entender lá no final por que o personagem fez aquilo ou por que ele se envolveu naquela situação. Então, essa lembrança desses detalhes é a sua memória trabalhando, sabe? É o seu processo ali de aprender, de fixar aquelas informações, né? A gente não tem fixado muito informação. O celular hoje, toca lá a notificação, você olha, é tal fulano. Desliga a luz e desliga o seu cérebro, sabe? Você não pensa mais naquilo. Aí toca de novo, você aciona o seu cérebro novamente e vai ver lá aquela coisa e desliga de novo. Então, é um acionar e desacionar, né, todo o tempo e não fica nada, e não registra nada. Por isso que você fala, conversa com pessoas aí, elas não sabem do que está acontecendo, elas não sabem do que já aconteceu, né, não conhecem a história. Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente está perdendo. Então, a leitura é muito importante para isso. Você vai fixar mais os fatos, as informações, todo tipo de informação. E vai trabalhar muito a sua emoção. Acho que a gente trabalhar a emoção é a coisa mais importante que tem, porque a razão a gente consegue trabalhar fácil, né? Porque você consegue pensar que uma coisa que é mais barata é mais interessante do que uma coisa que é mais cara. Mas uma coisa que te faz bem, que te dá prazer, é mais importante que uma coisa que não te dá tanto prazer. Quer dizer, o prazer agora é mais importante do que o prazer no futuro. Então, a emoção, ela mexe com todo o nosso organismo, com toda a nossa cabeça, com o coração, com tudo. E o livro traz muito isso, né? A leitura traz muito isso. Então, fixa a memória, trabalha a emoção, te dá a informação, faz você conhecer outros mundos sem ter que viajar, sem ter que gastar, né? Com passagem e tal. Exatamente. Isso é fantástico. Eu escrevi uma história sobre Portugal, por exemplo. Eu nunca tinha ido para Portugal, né? Agora já fui, mas nunca tinha ido. E quando eu fui escrever, eu falei, nossa, eu preciso saber como é que é lá. E daí fiz aquela pesquisa toda e escrevi, né? Depois, quando eu fui para Portugal, eu falei, olha, agora eu vou confirmar se eu fiz a pesquisa direito. E estava certo. Então, era exatamente aquilo. Veja, eu consegui viajar e levar outras pessoas que leram aquela história para lá sem que a pessoa gastasse nada, né? Então é muito bacana isso. Eu acho que a leitura é fundamental. Não deixem de ler. O livro, ele vai te tirar do seu problema cotidiano, te Hum. colocar dentro de outros problemas de outras pessoas, onde você vai poder encontrar isso que você falou, né? A lidar com a emoção, a se interagir com outro tipo de pessoa, de mundo, a conhecer lugares, né? A despertar a curiosidade e o prazer, né? Temos que ler. O Brasil tem que se tornar um país leitor. Temos sim. Né? Temos sim. Elo, e onde a gente consegue adquirir o audiobook? Então, ele não foi lançado ainda, né? Mas vai ser lançado pela Toca Livros. E depois ele vai estar em todas as empresas, né? Tem a Audible também vai estar, a Toca Livros, todas elas que fazem audiolivro vão comercializar, porque ele é produzido pela Toca Livros, mas ele vai ser colocado em todos os lugares para venda. E vai estar também na Amazon, os marketplaces todos, né? Que nem esses livros aqui, eu lancei esse daqui pelo Clube de Autores, né? Aí você encontra esse livro no Clube de Autores por um preço mais baixo. Mas ele está na Amazon, está na Americanas, está no Carrefour, todo lugar, né? Você encontra. E para saber dos meus livros, para conhecer um pouco mais a minha história, é só entrar no meu site, que é Eloy de Oliveira, Eloy com Y,
eloydeoliveira.com. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer o autor. Eloy, obrigado por essa noite. E mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você e com todos os nossos seguidores aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, Eloy. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.